O ano era 1917. O mundo vivia a Primeira Grande Guerra que marcou o século XX. Em um momento onde os homens eram obrigados a largarem suas vidas, famílias e profissões para lutarem na guerra, centenas de mulheres da classe trabalhadora estadunidense se dirigiam às fábricas de relógio em busca de emprego. O trabalho nas fábricas de relógio era considerado um ótimo emprego no período, em um contexto onde as condições de trabalho eram precárias e os salários eram baixos. Normalmente, eram pagos quase 3 vezes mais do que se receberia exercendo outra função nas fábricas. Isso ocorria pelo fato dessas mulheres receberem pela quantidade produzida. Quanto mais se produzia, mais se ganhava. A função realizada era pintar os ponteiros dos relógios. Para que esse trabalho ficasse perfeito, as mulheres eram incentivadas por seus superiores a molhar o pincel em seus lábios para afinar a ponta, já que as pontas se desgastavam facilmente. Até aí tudo bem. A tinta por si só já encantava as trabalhadoras. Isso porque elas simplesmente brilhavam no escuro. Dessa forma, as mulheres acabavam por utilizá-la de forma lúdica, pintando suas faces, dentes e até mesmo utilizando seus vestidos de festa enquanto trabalhavam para que, quando fossem aos salões de festas à noite, elas pudessem brilhar no escuro enquanto dançavam. Quando as meninas começaram a ser incentivadas a lamber a ponta dos pincéis para melhor pintar os ponteiros dos relógios, as mesmas indagaram os seus superiores se aquela tinta poderia ser prejudicial de alguma forma à saúde. Os mesmos sempre afirmaram que não. Seja por omissão ou por ignorância, eles estavam totalmente errados. Não era por acaso que a tinta brilhava. O elemento químico que produzia esse efeito nada mais era que o rádio. Esse elemento havia sido descoberto 20 anos antes. Desde sua descoberta, a nocividade do rádio já era sabido, pois os próprios cientistas haviam sofrido queimaduras ao manipular o elemento. E inclusive já haviam relatos de morte por contato. Os próprios homens da empresa, que tinham contato direto com o elemento, utilizavam aventais de chumbo para se protegerem dele. Já as meninas não utilizavam absolutamente nada, e como eu já citei, eram inclusive incentivadas a lamber os pincéis sujos da tinta que continha o elemento químico. Porém, devemos nos lembrar que estamos em 1917, e nesse período havia uma ideia generalizada de que porções pequenas de rádio não faziam mal à saúde. Pelo contrário, era visto inclusive como algo benéfico. O brilho que o rádio emitia causava curiosidade e os produtos fabricados com ele, que brilhavam no escuro, traziam consigo ali um status a mais. Além disso, eram vendidos pastilhas e tônicos contendo o rádio, pois, como eu falei para vocês, as pessoas acreditavam que este elemento traria uma maior longevidade. Todavia, as pesquisas que afirmavam isso eram feitas pelas mesmas empresas que lucravam com as vendas destes produtos. No ano de 1922, uma das trabalhadoras de uma da empresa, a USRC, de Nova Jersey, chamada Molly, teve que sair de seu emprego, pois começou a ter diversas complicações em sua saúde. Outras fontes afirmam que, na verdade, ela já havia saído da empresa há 2 anos. Após arrancar um dente que a estava incomodando, Molly percebeu que a ferida aberta por conta da cirurgia dentária simplesmente não cicatrizava. A mulher acabou voltando ali no dentista, que, ao examiná-la, constatou algo terrível. Ao observar seus demais dentes, o dentista percebeu que eles estavam simplesmente se soltando, sendo possível tirá-los com as próprias mãos sem nenhuma dificuldade. Mas não foi tudo. Em certo momento, o dentista, ao tocar a mandíbula de Molly, percebeu que a mesma também estava se soltando, assim como os dentes. No lugar dos dentes, Molly adquiriu inúmeros tumores. Infelizmente, a moça de apenas 24 anos não resistiu por muito tempo e acabou falecendo em setembro do ano de 1922. Por não saber os motivos corretos de sua morte, os médicos afirmaram que ela havia falecido por conta da sífilis. Este ato errôneo foi utilizado posteriormente pela empresa onde as meninas trabalhavam para tentar isentar sua culpa pelas mortes que ocorreriam. Sim, pois Molly não foi a única a morrer. Ao longo deste mesmo período, diversas outras mulheres ficaram doentes e com sintomas semelhantes. O que elas tinham em comum? Bem, todas haviam trabalhado como pintoras de ponteiros de relógios
na mesma empresa. Ao constatar isso, as meninas doentes se voltaram contra a empresa, culpando a tinta dos relógios por suas doenças. A empresa, por sua vez, negou, afirmando que a tinta utilizada era totalmente segura. Ao longo dos próximos anos, as meninas do rádio, como ficaram conhecidas, travaram uma incessante batalha contra a empresa em busca de justiça. Infelizmente, quanto mais o tempo passava, mais as mulheres adoeciam e perdiam a vida por conta de tumores causados pela radiação. Um estudo independente confirmou que a morte e a doença das garotas estava sim relacionado ao uso da tinta. Porém, a empresa não aceitou os resultados e fez o seu próprio teste, que adivinha, obviamente deu negativo. O diretor da empresa afirmava que as meninas estavam tentando tirar vantagem e que, na verdade, elas estavam morrendo por causa da sífilis. Para quem não sabe, a sífilis é uma doença sexualmente transmissível, o que neste contexto, lá nos anos 20 do século passado, era uma maneira bem machista de, além de tentar tirar a responsabilidade da empresa pelas mortes, acabava por colocar as meninas como mulheres portadoras, de doenças sexualmente transmissíveis, o que na época, para a época, obviamente não era visto nem um pouco com bons olhos. E, para nossa surpresa, nem tanta surpresa assim, a possibilidade da ligação entre as mortes e a tinta que continha um rádio só começou a ser levada a sério quando um homem que era funcionário da empresa morreu por causas semelhantes às das meninas. E foi em 1925 que um médico chamado Harrison Martland provou de uma vez por todas que sim, o adoecimento e a morte das funcionárias era resultado da exposição e da ingestão da tinta que continha rádio. E ao exumar o corpo de Molly, aquela que faleceu de forma trágica lá no ano de 1922, foi constatado que não havia nenhum traço de sífilis, mas sim uma grande quantidade de radiação em seus ossos. O mesmo médico explicou que o contato com o rádio não era bom, mas a ingestão era ainda muito pior. O elemento fazia com que as mulheres simplesmente se despedaçassem vivas, de dentro para fora. O elemento agia no corpo todo, inclusive nos ossos que após o contato podiam até mesmo brilhar. Muitas mulheres perceberam que estavam infectadas quando se olhavam no espelho no escuro e podiam simplesmente se enxergar. Ingerir o elemento era fatal. Não existia nenhuma maneira de tirar o rádio do corpo. Portanto, infelizmente, estas mulheres estavam fadadas à morte precoce. Mas assim, tanto a empresa quanto a própria indústria do rádio não largaram o osso fácil. Elas fizeram de tudo para não permitirem que as meninas provassem que o rádio era sim fatal e que sim, a empresa precisava se responsabilizar pelo que estava ocorrendo. O grupo de mulheres lutou bravamente, nadou contra a corrente, lideradas por uma moça chamada Grace. Depois de muitas lutas para encontrar um advogado que aceitasse o caso contra a empresa, que era enorme, e poderosa, acabaram por encontrar o Raymond Barry no ano de 1927. As mulheres, neste período já muito debilitadas, acabaram por aceitar um acordo com a empresa, sendo indenizadas com $10.000 para cada uma. Mas isso foi uma grande vitória, pois neste momento elas conseguiram chamar a atenção para a realidade da intoxicação pelo rádio. Até o ano de 1935, todas as mulheres já haviam falecido. E a empresa em questão não era a única. Catherine Wolfe, que também trabalhava para uma empresa de relógios e possuía a mesma função, se assustou ao ler a reportagem sobre a intoxicação por rádio. Neste momento, as mulheres da empresa de Catherine se voltaram para os seus supervisores, que também negaram a toxicidade da tinta. Mas, assim como ocorreu com as meninas fantasmas de Nova Jersey, em Illinois as mulheres começaram a morrer e a empresa teve a desumanidade de interferir na autópsia das mulheres para encobrir a sua culpa. Em 1929 ocorreu a Grande Depressão. Muitas empresas faliram e neste período as garotas do rádio foram super criticadas por estarem buscando justiça, pois a empresa na qual elas trabalhavam tinha sido uma das poucas a continuar funcionando normalmente. Então as pessoas viam com maus olhos. As acusavam também de ter sífilis e de estarem buscando vantagens em cima da empresa. Isso no caso das moças de Illinois.
Catherine, aquela que leu a reportagem sobre a morte das meninas em outra empresa de relógios, liderou a luta em sua cidade e testemunhou bravamente com a ajuda de seu advogado contra a empresa em seu leito de morte no ano de 1938. Bom, e para concluir esse vídeo, possivelmente muitas outras mulheres morreram devido à exposição ao rádio causado pela ingestão da tinta. Só na primeira empresa, em 1917, haviam 70 mulheres trabalhando. Sobre este caso, nós podemos perceber diversos fatores que auxiliaram, né, no desenrolar ali dos fatos. Primeiro, a descoberta do rádio no final do século XIX, bem como a constatação de que era um elemento brilhante, agregou ali um alto status, né, ao elemento, fazendo com que ele fosse utilizado em massa nas fábricas para produzir diversos produtos. A insalubridade do trabalho realizado pelas meninas, bem como esse negacionismo e a própria hipocrisia da empresa, que ao mesmo tempo incentivava, né, com que elas afinassem ali os pincéis em seus lábios, sendo que, por outro lado, os homens que trabalhavam ali utilizavam, né, roupas especiais para mexer com este elemento, foram essenciais, né, para que essas meninas, infelizmente, falecessem. As acusações de doenças sexualmente transmissíveis é outro fator também que é muito importante, pois essas mulheres, além de serem desacreditadas, foram também acusadas, né, de possuir doenças sexualmente transmissíveis. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, um beijo e até o próximo.